Não, eu quero como ela é, do jeito que eu tava, pijama mesmo. Não, Coisa mais informal. não. Esse brega é ridículo. Não. Olá, meus amigos. A gente estava agora de manhã, tinha acabado de acordar, e aí a gente começou a conversar, né? A Letícia acabou de levar as crianças para a escola, e aí ela começou a compartilhar uma situação aqui, nossa, de parentalidade, de como lidar com uma situação com o nosso filho. E aí ela falou umas coisas, tal, perguntou como é que ela lida, tal. E eu falei umas coisas do jeito que eu compreendo, né, com base nas coisas que eu estudo, de comunicação não violenta e disciplina positiva. E ela falou, poxa, que legal isso aí que você falou, vamos pegar a câmera aí, vamos gravar, talvez pode ser útil para outras pessoas. Então vamos lá. Na verdade, assim, eu quis que ele gravasse, e aí ele pediu pra eu estar junto e a gente conversar como se fosse um diálogo aqui, porque ele trabalha com esse assunto e eu acho que tem coisas que são aproveitáveis, de verdade. Então, assim, a gente tem um filho, Marcel, de 11 anos, ele teve um diagnóstico de um tumor na parte do sistema nervoso central. Ele fez uma cirurgia, radioterapia, quimioterapia e está concluindo, graças a Deus, ao tratamento. E a gente está retornando, assim, concluindo o tratamento e agora voltando às aulas do segundo semestre, né? O primeiro semestre ele fez totalmente online, mesmo por conta da pandemia e pela questão de saúde dele também, que diminui muito, né? O sistema imunológico fica bem debilitado, né? Então a gente fez tudo online e tal. Agora a imunidade dele já está melhorando e a escola é uma escola bem pequenininha, tem poucos alunos, tem um bom distanciamento, uso de máscara, todas as precauções. E o Marcel é uma criança que sempre teve uma questão assim com a socialização. Ele sempre teve assim, muita dificuldade assim, em interagir com as outras crianças. Um desafio pra gente enquanto pais, assim, porque a gente teve que buscar muitos recursos e tal. E agora, assim, toda essa questão dele já, mas plus, né, a questão física, porque perdeu cabelo, perdeu sobrancelha, cílios, olheira. E ele já era, além de tudo, para melhorar, uma criança com a estatura abaixo da média, bem baixinho. Então ele já era zoado pela questão da altura, era o ervilha, era o toquinho, aí, tampinha de garrafa, tudo. Ele já era chamado na outra escola e a gente lidando com isso de uma forma com que ele conseguisse superar. Mas, né, é uma criança, gente, né, uma criança, é muita coisa, às vezes, emocionalmente, para ele ter que lidar com tudo isso. E aí agora tem mais toda essa questão. E aí, enfim, falei pro Yuri, eu me sinto, assim, eu não sei qual é o discernimento disso, eu não sei até onde eu vou. Se eu insisto para ele ir para a escola, sendo que ele tá ainda bem vulnerável, né, com toda essa situação. Ele não queria ir para a escola mesmo, assim, insistindo para não ir para a escola, tal, e eu conversando, porque eu acho que o ganho dele em aprender a desenvolver essa interação social é muito importante para ele, no caso dele. Eu respeito o ser introvertido, mesmo porque nós dois somos, assim, apesar de não parecer, mas a gente gosta da caverninha, a gente gosta de nós aqui. Mas eu também acho que é importante a gente aprender para o mundo e lidar com o mundo do jeito que ele é. E o mundo não é fácil de lidar, muitas vezes. Então eu tava falando pro Yuri, eu falei, Yuri, eu não sei o que eu faço, se eu insisto, continuo insistindo. Ele foi pra escola, consegui, acordei ele, aquela sono, aquela coisa, tipo, aquela, sabe, morosidade pra ir pra escola, não queria ir pra escola. Mas entrou na escola. Agora eu tô rezando para que tudo dê certo, para que ele volte falando foi bom, porque se algo acontecer que não foi bom, ele vai falar que a culpa é minha, que eu que mandei ele pra escola, que ele não devia ter ido. E aí eu vou ter que lidar com isso também. E aí falei, né, Yuri, como que eu lido com isso? E eu acredito que essas duas visões, na hora que a gente está exercendo a parentalidade, elas são importantes. Ou tipo, vai pro mundo, sim, você consegue. Porque se a gente fica só, tipo, ai não, meu filhinho, tal,
eu acho que a gente não desenvolve as capacidades da criança. E eu sinto que é super importante, porque ele vai ser exigido isso em algum momento. E então, assim, exijo dele uma coisa que talvez ele não possa dar e ele não se sinta pertencente, ou eu incentivo e falo, sim, você tem coragem. E eu fico, assim, dividida. E aí o Yuri me trouxe uma coisa que pra mim me acalentou o coração, assim, me trouxe mais paz. E assim, é por isso que a gente tá aqui e decidiu compartilhar. Porque cada situação é uma, cada pessoa vive uma situação diferente, mas às vezes elas são muito semelhantes também, né? Então como que eu lido com isso? A questão que ela se colocou assim, de uma maneira que é uma coisa comum, né? Nós, pai e mãe, é comum a gente pensar assim, pô, eu faço isso ou eu faço aquilo, né? Então, será que eu tenho essa atitude de vai pra vida, não sei o que e tal, ou será que eu acolho, flexibilizo, compreendo e tal? E assim, o jeito que eu entendo, e é muito que eu aprendi na disciplina positiva, que está muito alinhado com a comunicação não violenta, é assim, a gente não precisa ter essa visão excludente, ou é isso ou é aquilo, a gente pode conciliar as duas coisas. Isso que eu falei para ela. Então, uma situação dessa que a gente está vendo, nisso a gente concorda, a gente está alinhado. Pô, ele passou por todo um período aí, né? Agora está no momento que ele já está em condição de voltar para as aulas presenciais. Importante, a gente está de acordo em relação a isso. Importante para ele voltar para o convívio social. Com todos sabe? Os cuidados. Com todos os cuidados, lógico, em termos de contágio, né? Mas assim, voltar a ter esse convívio social, porque isso é importante para o desenvolvimento dele em vários aspectos emocionais, psicológicos, né? Que a gente como pai e mãe, a gente vê que isso é importante para ele, mesmo que seja isso, que isso represente sair da zona de conforto, sair bem assim da zona de conforto dele. Então assim, se a gente está vendo que é uma coisa importante, a gente quer trazer isso como um educativo para ele, para o desenvolvimento dele, então a gente pode ser firme com relação a isso. Firme, sabe? Só que isso não quer dizer a gente desqualificar o que ele está sentindo. Esse que é o ponto, sabe? Eu acho que essa é a fineza que a disciplina positiva traz, sabe? É a gente não perder a empatia, a sensibilidade de compreender o que ele está vivenciando. Ele realmente está com medo, ele realmente está angustiado, sabe? A gente ter essa empatia com ele. Então, é possível a gente conciliar as duas coisas. A gente, assim, falar, filho, você está com medo disso, daquilo, é isso? Então, travar um diálogo com ele, deixar ele se expressar, que isso a Letícia fez muito bem, assim, ter esse diálogo com ele, que eu acho muito legal. E ele pôde se expressar, falar, eu estou com medo disso, não é bem isso, não é isso que me preocupa, é aquilo ou outro. Eu não vou entrar em detalhes para não expor ele também. Mas assim, a gente conseguiu entender um pouco mais o que está fazendo com que ele sinta medo de ir para a escola. O que está gerando essa angústia dele não querer ir para a escola. Porque às vezes pode parecer que é uma coisa, como pai e mãe, né? A gente pode pensar que é uma coisa e às vezes não é o que a gente está pensando, às vezes é uma outra coisa que tá gerando esse receio de ir para a escola, por exemplo. Então é importante esse diálogo que a gente tem com ele, é muito importante, o que é, filho? É isso, é aquilo, tentar entender por que ele não quer ir para a escola, sabe? E não julgar ele por isso. Porque se a gente já tem uma atitude assim, não, você não deveria sentir isso, tal, isso já inibe a criança. Ele já sente que ele está sendo inadequado pelo fato dele sentir aquilo. E aí o diálogo acaba, ele não vai mais saber com a gente, sabe? Então, essa investigação de querer entender, sem julgamento, sem crítica da nossa parte, isso abre um caminho de diálogo com a criança. Então isso, eu acho até que a gente está fazendo bem isso aí. E aí, a gente pode, tendo compreensão por esse sentimento, falar, filho, você está sentindo isso, eu tô vendo, tal, é natural, eu também sinto isso algumas vezes, eu também sentia isso, não deve ser fácil,
mas olha só, é importante fazer isso, tal. Então é o seguinte, você vai para a escola, então ser firme com o que a gente acha importante que ele vivencie, mas com muito respeito pelo que ele está sentindo. Não desqualificar o que ele está sentindo. Não tirar assim, a importância. Porque é importante, o que ele está sentindo é importante. Para ele é importante. E isso, inclusive, ajuda ele a lidar com esse sentimento. Porque essa é a educação que eu vejo que é mais importante. Não é tanto ele mudar o comportamento, é como ele lida com o sentimento dele. Então, acho que foi isso que eu te falei, né? Tem mais alguma coisa que eu falei que você acha importante compartilhar? Eu fiquei mais em paz, assim, de ver que eu tô no caminho certo, né? Ou que a gente espera que esteja, porque a gente só vai saber isso a longo prazo. A gente não tem como saber isso agora. Ele acabou de ir pra escola, né? A gente não sabe nem como que ele vai voltar da escola, né? Mas eu sinto que não tem fórmula, não tem regra. Não é esse vídeo, tá, gente, que vai dar solução para todos os problemas. Mas a gente tá aqui compartilhando, né? Pode ser útil. Pode ser que alguém também tenha algo para compartilhar de como foi e a gente troca, né? Porque eu acho que a troca é sempre bom. A gente não tem especialista em parentalidade. Eu desacredito que exista um especialista em parentalidade. Se tiver, eu já fico meio desconfiada já, porque eu acho que cada um é um, cada situação é uma e a gente aprende e assim sempre vai tocar em pontos sensíveis que a gente precisa trabalhar com a gente, né? É isso, né? Só querendo, assim, imaginando que a gente vai publicar esse vídeo, né? Um pedido que eu faço para quem está assistindo, de dar um feedback, assim, se isso foi útil, se isso te ajudou, se você quer que a gente continue gravando esse tipo de vídeo, porque a gente passa por muitas situações, assim, de dilemas, de conflitos, de diálogos, e muitas coisas que eu penso, puta, isso podia ser legal, assim, para compartilhar, para ajudar as pessoas, mas eu fico na dúvida, assim, então... Quem quiser dar um incentivo, assim, ó, faz o que eu quero, né, acho muito legal. Dá um feedback pra gente. Honesto, assim. Porque se for pra gente continuar fazendo isso, para que seja um incentivo pra gente, porque a gente também tem que lidar com toda essa medo de exposição, vergonha, o que os outros vão pensar. Então não é confortável, né, pra gente expor dessa forma. Então, mas é a nossa vida, né? Mas se for uma coisa que vai ajudar as pessoas, então é um incentivo, né? Um incentivo pra gente. Pode ser. E assim, eu na verdade, eu também incentivo muito o Yuri, porque apesar da gente não ser a gente não é um casal CNV totalmente alinhado, eu falo, ele já sabe o que eu penso. Não, aqui é luta, suor para a gente se alinhar, para a gente conseguir se harmonizar, dar um passo, mas assim, de verdade, tem muitas coisas que eu acabo aprendendo com essa abordagem, com essa linguagem, que pra mim não foi a linguagem que eu recebi na minha vida, não foi o que eu aprendi na minha vida. Mas eu sinto que, e ele também, eu sinto que aprende também, porque ele teve outro tipo de criação. Eu aprendo muito então, muito. A gente, assim, essa buscar, assim, somos opostos em algumas coisas. Então, a gente chegar nessa linha do meio é um desafio. E com os filhos que nós temos. Então a gente é um grande aprendizado, mas eu sinto que essa abordagem que o Yuri traz, ela é muito útil, ela me traz um pouco de, assim, um tanto de paz em alguns momentos, sabe? Tipo, me facilita, assim. Quando eu tenho dúvida, eu compartilho, eu espero ouvir dele o que ele pensa a respeito. E uma coisa também que eu quero falar, que eu achei super importante, assim, eu já estava sem recursos, assim, porque eu fiquei um tempo conversando com o Marcel, porque eu acabo ficando mais na linha de frente. Quem tá no dia a dia mesmo? No dia a dia sou eu que tô ali, né? Com os recursos que eu tenho. Então eu conversei, acolhi e tal, aí tem hora que eu sou mais firme, tem hora que eu compreendo, mas assim, eu fico meio, ai meu Deus, internamente, só eu sei, né? Como que eu tô lidando com tudo aquilo, né? E com essa dúvida, será que eu tô certa? Será que eu tô certa? Será que eu não tô errando? A dúvida, né? O mal do a angústia de uma mãe e de um pai, natural, né? Bom, pode ser? Mas eu vou deixar gravado, eu vou deixar assim, quem quiser assistir os bastidores, não, se um dia esse é o making off. Não, se um dia eu quiser. O making off é muito legal. Você publica o making off.